Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E você não está no devocional errado, não é repetição de ontem, não. Nós vamos permanecer aqui no mesmo capítulo e, na verdade, no mesmo versículo. Nós lemos ontem o versículo 1 e vamos continuar hoje nele, porque nós nem lemos o versículo 1 todo ontem. Ontem nós começamos aqui, eu li os primeiros 6 versículos e eu pensei, né? Olha, esses 6 versículos aqui vai ser o devocional de ontem. E na verdade não saímos nem do versículo 1, tamanha a riqueza da carta de Paulo aos Romanos. E, gente, peço desde já perdão se eu tossi durante o devocional. Minha voz está muito debilitada. Tô com muita dor de cabeça. Hoje foi o dia assim, o mais próximo de eu não fazer o devocional. Desde que eu comecei foi hoje. Estamos aqui firmes, glória a Deus por isso. E aí eu peço desculpas só pela minha voz ou se eu tossi um pouco durante o devocional, mas vamos que vamos, porque Deus é bom e a palavra dele é maravilhosa. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Versículo 1 do capítulo 1 de Romanos diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ontem nós falamos só sobre essa expressão, servo de Cristo Jesus, que em algumas versões é traduzida como escravo de Cristo Jesus. O que é que Paulo quis dizer com ser escravo de Cristo Jesus? Nós falamos ontem que essa palavra, no original do grego, é escrita como doulos. Doulos representa um servo que é totalmente do seu senhor. Não é um servo como se fosse um seletista, carteira assinada de hoje, que trabalha 8 horas por dia, depois vai para casa viver sua vida. Também não é como alguém que recebe uma empreitada para cumprir uma missão, recebe o pagamento e vai embora. Não. O servo, o doulos, ele é 100% do seu senhor, o que nos leva a um pensamento que precisa estar na nossa mente todos os dias. Será que nós nos entregamos 100% a Deus? Será que você está entregue 100% a Deus? É algo a se pensar. Ou será que você está só 50%, 70%, 90% entregue a Deus? Quando nós não nos entregamos a Deus por inteiro, isso é um atestado de incredulidade para o nosso coração, é falta de fé. A falta de fé nos leva a traçar plano B. Então, assim, você se entrega a Deus, você, entre aspas, dá uma chance para Deus, mas no fundo, você está com um plano B guardado. Porque pode ser que o chamado de Deus não dê certo. Isso é incrivelmente comum, gente. As pessoas não acreditam o quão isso é real no coração de tantas pessoas. Mas o chamado de Deus para a nossa vida é para uma entrega 100%. É doulos. Nós somos doulos de Jesus, o Cristo, Jesus, o Kyrios. Kyrios, no grego, justamente, esse senhor que é proprietário do servo, que é dono desse doulos por inteiro. Então, todas as vezes que Deus te chamar, pode bater uma incerteza no teu coração. E quem sabe você está vivendo isso aqui agora mesmo. Mas eu sinto de Deus que alguém precisa ouvir isso aqui. Se lance sem reservas, sem medidas ao que Deus te chamou. Porque o Deus que te chama, ele te garante. O Deus que te chama, ele te sustenta. O Deus que te chama, ele te dá senso de propósito e realização no chamado dele. É claro que quando Deus nos chama, ele não garante que vai ser fácil. Na verdade, não tem nenhum chamado na Bíblia que é um chamado que diga, esse chamado aqui é um chamado fácil. Né? Essa história aqui é a história mais fácil, não tem nenhum. Todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por grandíssimos desafios. Mas ao dizer sim para Deus, Deus esteve com eles o tempo todo. Entende? Então Paulo é esse doulos de Cristo Jesus e ele continua se apresentando dizendo que foi chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essa palavra aqui, separado, que pode ser usada também em algumas versões, santificado para o evangelho de Deus, chamado para o evangelho de Deus, isso me leva a uma reflexão. Quando você é separado para algo, você também é separado de algo. Pense comigo. Quando você é separado para algo, você também é separado de algo. Vou te dar um exemplo.
Se você é casado, noivo, se relaciona, tem um relacionamento sério com alguém, você vai visualizar isso aqui com muita facilidade. Quando você é solteiro, solteira, você tem a possibilidade de escolher com quem vai se relacionar. Então pode ser que você goste mais de um garoto, uma garota. Depois as coisas mudam, você passa a gostar mais de outra pessoa, você vai investir. Fala aqui, investi nesse, mas agora eu mudei de ideia, vou investir em tal pessoa. Você tem opções. Você é livre para isso. Mas quando você diz sim para alguém, assim, a partir de hoje você é meu namorado, minha namorada, meu noivo, minha noiva, meu esposo, minha esposa. Quando você diz sim para essa pessoa, você não precisa sair dizendo não para todas as outras de modo literal, porque isso está implícito. Ao assumir um compromisso com uma pessoa, um relacionamento sério com uma pessoa, a sociedade já entende que existe uma exclusividade ali, existe uma aliança. Tanto que se essa aliança é quebrada, isso vai gerar muita tristeza, vai gerar escândalo, vai gerar confusão. A gente vê as histórias acontecendo. Mas quando você se separa para algo, você também se separa de algo. Quando você diz sim para uma coisa, automaticamente você precisa dizer não para outras. Gente, olha só, não tem nenhum chamado de Deus que não te faça abrir mão de algo. Toda vez que Deus te chamar, você vai ter que abrir mão de algo. Toda vez que Deus te chamar, você vai ter que abrir mão de algo. O evangelho é isso. Não dá para dourar a pílula aqui, entende? Quando o apóstolo Paulo, ele, por exemplo, tem o seu processo de conversão, a conversão de Paulo é uma das coisas mais loucas que tem na Bíblia inteira. O cara tá indo para uma cidade chamada Damasco. Ele tá indo com uma comitiva para matar cristãos e ele tem uma autorização do governo para matar cristãos. Perdoe. E ele, a caminho de Damasco, ele tem uma visão, Jesus aparece para ele, né? E Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo fala: quem és tu? E Jesus fala: eu sou aquele a quem tu persegues. E o próprio Jesus começa a pregar para ele, gente, que cena maravilhosa. E aí Paulo sai dali cego e tem que ir um irmão cheio do Espírito Santo, direcionado por Deus, para orar por Paulo, para Paulo voltar a ler, a ver, perdão, porque ele estava cego. Olha que marcante a conversão desse cara. O cara que saiu de matar cristãos para se tornar um cristão. E quando você vai ver o gabarito de Paulo no judaísmo, gente, você não tá... Meu Deus do céu, acho que não tem um crente hoje, vivo nessa terra, que chegue perto do conhecimento que Paulo tinha. Que chegue perto do gabarito que esse cara tinha. Ele era o melhor aluno do melhor mestre de Israel inteira. Alguns teólogos, na tentativa de nos fazer compreender o quão inteligente Paulo era, dizem alguns teólogos que se fosse nos dias de hoje, o conhecimento de Paulo é o equivalente a 4 PhDs diferentes. É o cara aí nas melhores universidades do mundo e ter 4 PhDs diferentes. Olha o nível de conhecimento desse rapaz. Ele era de um nível de gabarito intelectual, religioso, da mais alta estirpe. Não era da época dele só não, gente. É de todos os tempos. E Deus chama esse rapaz para dizer assim, ó, o teu conhecimento, tua religiosidade, só está levando a matar pessoas. Vem para cá que agora eu vou te ensinar como vale a pena padecer por meu nome. Então Paulo tem que abrir mão de muita coisa. Paulo sai de perseguidor para ser perseguido. Aí você vai olhar a história dele. Sofreu naufrágios, apedrejado várias vezes, preso várias vezes, morreu decapitado, se não me engano, a história conta isso. É interessante que Paulo ele sai de um polo e vai para outro. Por quê? Porque quando Jesus nos chama, nós vamos ter que abrir mão de algo. Se você quer ser, Thiago, eu quero ser santificado, eu quero ser separado para Deus. É tempo de abrir mão de algumas coisas. Olha, Deus está falando com alguém aqui. É tempo de abrir mão de algumas coisas. Enquanto você não abrir mão de algumas coisas, o chamado não vai acontecer. As promessas não vão se cumprir. Mas, Thiago, as promessas não têm que se cumprir porque Deus é Deus? As promessas são condicionais, sua maioria. A grande maioria das promessas de Deus. Elas são condicionadas ao nosso posicionamento. Segundo as Crônicas 7,14, se meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem uma promessa? Tem, mas tem uma condição. Se meu povo se humilhar, orar, me buscar,
se arrepender dos seus maus caminhos, tudo que Deus te promete está associado a um posicionamento que você precisa assumir. Então o apóstolo Paulo, olha só como ele coloca 3 categorias de, como que eu posso falar aqui, Jesus? Que ele se denomina, né? Esqueci a palavra agora, mas 3 adjetivos aqui que ele toma para si. Paulo, servo de Cristo Jesus, já expliquei isso. Chamado para ser apóstolo, e o apostolado de Paulo, ele era reconhecido pelas comunidades, era reconhecido pelo colégio apostólico dos 12, era reconhecido por todas as pessoas da época, e até hoje, né, reconhecido. Eu falo isso porque algumas pessoas têm dúvida assim, Tiago, como é que Paulo era apóstolo se ele não fazia parte dos 12? O chamado de Paulo é diferente. Inclusive, para consulta, se você quiser consultar isso, leia 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 8, tá? Quem tiver curiosidade sobre Paulo ter visto ou não Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 8. Então ele é chamado para ser apóstolo, mas o principal, separado para o evangelho de Deus. Olha, essa descrição aqui, ela precisa se encaixar na vida de todos nós, na minha e na sua. Separado para o evangelho de Deus. Talvez você esteja com a vida toda errada. Tiago, eu estou com a vida toda bagunçada aqui. Se você soubesse dos meus pecados, ninguém pode nem saber, senão vai dar problema. Ainda assim, com a tua vida carregada de pecado, com a tua vida cheia de erros, você foi separado para o evangelho de Deus, separada para o evangelho de Deus. Mas, Tiago, se eu fui separado, por que minha vida está assim então? Porque você não se posicionou diante da palavra. Porque você não reconheceu a palavra que recebeu. Eu sempre conto o seguinte exemplo. Imagina um mendigo, um morador de rua, aos 40 anos de idade, ele descobre que é, na verdade, filho de um grande bilionário. E esse bilionário morreu. Deixou a herança para o seu filho, que deveria ser encontrado, e encontraram o mendigo. O mendigo tem 40 anos. O cara passou a vida toda na miséria, morando na rua. Mas descobriram que ele é filho de um bilionário que deixou toda a herança para ele. Então aquele homem vai lá no banco, vai perante a justiça, ele adquire a herança do pai e muda de vida. O cara da noite para o dia saiu de morar na rua para ser um bilionário. Eu te pergunto, esse homem, ele passou a ser filho quando descobriu ou quando nasceu? Ele era filho desde que nasceu. Agora, o descobrir fez ele se posicionar. E ao se posicionar, ele toma posse da herança. E a herança muda a vida dele. Entende? O que nos falta muitas vezes é nos posicionarmos como pessoas que foram separadas para o Evangelho de Deus. E ser separado para o Evangelho de Deus vai requerer de você ser separado de muitas coisas desse mundo. Toda vez que Deus te separa para algo, Deus também te separa de algo. Isso aqui vai ficar no teu coração o dia inteiro hoje. Toda vez que Deus te separa para algo, Deus te separa de algo. Amém? Vou nem falar mais nada aqui, vou ficar só no versículo 1, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar profundamente no teu coração. Vamos orar, gente, mas antes de orar, quero te dizer, olha, glória a Deus, muita gente aqui do Devocional já inscrita na nossa comunidade de Discipulado Bíblico, que já tem aula na comunidade postada para você assistir. E para você fazer parte, clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. A comunidade foi uma estratégia que Deus colocou no meu coração para sanar essa demanda de várias pessoas que me pediam para fazer um discipulado, uma mentoria, um acompanhamento mais pessoal, coisa que aqui no Devocional não consigo fazer. O Devocional tem uma outra proposta e se eu fosse fazer com cada pessoa individualmente não teria tempo. Então a comunidade vai atender essa demanda e nós vamos estudar juntos. Será um encontro por semana, e nós vamos, na verdade já começamos, já tem aula postada lá, e nós vamos continuar durante todo o ano. Esse ano, o ano que vem, o próximo, com fé em Deus, não vai parar nunca. E o acesso você pode ter a partir do primeiro link aqui da descrição. Aproveita você que é aqui do Devocional e coloca um cupom de desconto lá, Devocional20. Esse cupom é temporário, já vai esgotar, são os últimos dias. Então aproveita para se inscrever com esse desconto, porque vai ser uma bênção na sua vida. Qualquer dúvida,
pode me chamar e eu esclareço para você. Mas vem fazer parte, não perde essa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos orar, gente. Santo Deus, muito obrigado pelo teu chamado, muito obrigado, Pai, pela tua voz em nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor é cirúrgico no que precisamos ouvir. O Senhor é assertivo no que precisamos ouvir. Eu te peço, Pai, uma sensibilidade em nossos corações para ouvir a sua voz e um espírito de prontidão para te obedecer. Assim como o apóstolo Paulo, nós também fomos separados para o teu evangelho. E isso nos requer separarmos de algumas coisas desse mundo. Nos ajuda, Pai, a termos a visão da eternidade, porque certamente com a visão da tua glória, com a visão da eternidade, as coisas passageiras desse mundo perderão valor diante daquilo que tem um verdadeiro valor, que é o teu coração. Ó Deus, alcança cada um dos que estão aqui nesse momento, orando comigo. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a causa de cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Faz, meu Deus, conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui também qual foi a parte que Deus mais falou ao teu coração nesse devocional. Teu comentário é muito importante, eu sempre faço questão de responder todos eles. Tamo juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.